E aí, família, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Vaguinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aqui do Filtro do Universo. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o filme dos Thunderbolts que eu fui assistir ontem, fui ao cinema. A gente vai fazer a review aqui, assim como a gente tá fazendo de algumas séries e filmes recentes, ok? É o seguinte, esse vídeo aqui eu já adianto pra você antecipadamente que terá spoilers, ok? Então a gente vai falar sobre o filme que terá spoilers sobre o que acontece no filme. Então já fica aqui avisado para você no começo do vídeo. Antes de a gente continuar, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixa o like também para fortalecer aqui. E bom, é o seguinte, eu fui ao cinema ontem assistir o filme, fui ontem à noite. Devo dizer, cara, me surpreendeu muito. Tipo assim, eu não esperava, que o filme fosse tão bom, até porque quando a Marvel anunciou esse filme mesmo, eu já achei que seria uma bomba, né. Não só por conta da Marvel ter errando em muitos aspectos nos últimos tempos, mas porque eu achei também que eram personagens que no geral ninguém se importava, ninguém gostava. E aí eu acho que aí é um grande ponto da Marvel que eles acertaram muito, porque o filme é muito bom, o filme é ótimo, cara. Assim, é um dos melhores filmes de herói que eu já vi nos últimos tempos. E cara, é impressionante porque obviamente você tem ali uma protagonista, né, tem os personagens ali em si, e cada personagem tem uma personalidade, tem seus momentos ali, é bem explorado, é bem desenvolvido, né, os personagens que estão ali em geral, bom, quase todos eles, né, porque tem a questão da treinadora, que a treinadora porque, acaba saindo ali no começo do filme, né, que ela acaba indo de base no começo do filme, mas no geral você tem ali uma protagonista que é a Helena, né, que ela carrega mais o filme, mas a atuação dos outros personagens são muito boas, os atores todos são muito bons, os personagens são bons. E cara, eu acho que um grande ponto de acerto foi, né, nos atores que fazem os personagens, porque os atores são muito bons, né, a gente tem um retorno ali do Bucky, que ele querendo ou não é um herói, a gente tem ali aquela trama do Bucky, agora como deputado, Barnes, né, ele tentando se ajeitar ali e acaba que no final não dá certo. Mas no geral eles são todos ali, meio que não vou dizer anti-heróis, mas eles estão todos trabalhando ali pra Val, né, que é a Valentina ali. E acaba que você vê que desde o começo do filme já estabelece que o filme vai ser um pouco sombrio, vai falar sobre traumas. Já começa com a Helena falando sobre a vida tá meio merda e tal, a vida não tá muito boa, como ela se sente mal com os traumas dela e tal. E acho que o filme tem algumas mensagens muito interessantes sobre uma questão mental que as pessoas têm. Né, sobre como o trauma afeta a vida das pessoas, sobre que às vezes o trauma modifica a forma como você vive, né. Então isso é uma mensagem até bem pesada e gira todo no filme todo. É o seguinte, pra quem não tá muito ciente, o filme, conta ali com uma equipe os Thunderbolts que vai ser formada pela Helena, né, aí tem o Guardião Vermelho, tem o agente americano ali que é o Walker, que era o cara que foi escolhido pra ser Capitão América que foi deposto depois, o Step Fantasma, tem a treinadora e tem ali o Bucky, né, que é o soldado invernal. E além disso você tem o Sentinela, que é o Bob, que toda a trama vai girar em torno do Sentinela, porque basicamente a trama do filme ela é girada em torno do que a Valentina ali tem um projeto e ela tá sendo impeachmentada do cargo dela da CIA, porque ela tinha um envolvimento com um projeto que estava desenvolvendo super-humanos, basicamente, tentando criar um novo tipo de herói. Eles estavam fazendo um projeto, que é o tal de Oxy. E aí deu ruim, ela tá tentando acabar com isso e basicamente se ela contrata eles separadamente, eles trabalham para ela sem que um ao outro saiba, para cumprir essa missão. Numa dessas missões, eles chegam lá para poder destruir o último laboratório, só que ela manda eles se matarem, sem eles saberem, como se cada um deles fosse alvo um do outro. Só que dá errado, acaba que a treinadora vai de base ali, eles acabam ficando presos, percebe a armadilha da Val, e nisso eles encontram um cara perdido ali, que é o Bob, que é o sentinela, o Robert, que é a última experiência ali. E desde o começo você já deixa estabelecido que é o seguinte, esse cara é meio zoado de cabeça, porque e eu acho muito boa a atuação do Bob, do sentinela, porque você vê desde o começo que, tipo assim, ele é um cara traumatizado, ele é um cara, assim, pô, ele não é normal, ele tem lapsos de memória, ele tem um transtorno de bipolaridade, e desde o começo você já fica com aquele: "Pô, esse cara aqui é meio louco". E realmente, tipo assim, não que ele seja louco, ele tem alguns problemas psicológicos muito pesados. E é uma parada que acontece é que ele começa a fazer os outros personagens lidarem com os próprios traumas pesados também, porque o poder dele é meio que isso. Ele tem dentro dele essa dualidade, né, que tem o vazio, né, o vácuo que ele fala. E enfim, aí a trama gira em torno disso, aí eles meio que são traídos pela Val, aí acaba descobrindo, né, que o Bob tem ali essa questão dele estar sendo a arma sentinela,
E aí o Bucky no meio disso tá tentando, né, fazer uma forma de ter uma prova contra a Valentina pra te impeachment ela. E ele resolve agir com as próprias mãos e acaba capturando eles ali, só que depois eles descobrem que o Sentinela tá com a Val, porque a Val acaba numa treta que tem lá, acaba pegando ele, e acaba que, tipo assim, vai e eles ficam e ela fica com o Sentinela, e a Val começa a manipular ele, com todas as questões dele e tal, e você vai entendendo sobre o passado de cada um dos personagens ao longo do filme. A ação é muito boa, a atuação é muito boa, os efeitos são muito bons, a direção é muito boa, o filme é todo dark, desde o começo já é mais dark, já começa no logo da Marvel ali meio dark, meio pra baixo, assim, meio deprê, que é a cara dos personagens também. E eu acho que o roteiro, ele é muito bom, porque o filme ele não é eu não achei enrolado. Apesar do filme ser longo, eu achei que passa, assim, muito rápido, parece até que os acontecimentos acontecem até muito rápido, mas eles acabam tendo que se unir de uma forma que eles não queriam, eles nem queriam se unir, mas eles são obrigados a trabalhar juntos, porque senão eles vão morrer. Basicamente, em várias partes do filme, eles têm que se ajudar. Até que eles resolvem ajudar o Buck, porque o Buck fala: "Ah, vocês não estão fazendo nada, então vamos ajudar aqui, porque eles vão acabar com o Projeto Sentinela". Só que eles chegam lá, só que, tipo assim, você fica uma parada do filme, você olha assim: "Pô, o Sentinela, pra quem conhece os quadrinhos, nos quadrinhos, o Sentinela ele é um cara muito poderoso. Ele é como se fosse uma espécie de Superman, só que da Marvel, sabe? É quase isso. E até meio acho que até meio baseado, mas enfim. Só que ele tem esses transtornos, que ele tem a bipolaridade dele, que ele tem o lado maligno dele, né? Pra quem não conhece o quadrinho, fica ali, mas ele já deixa uma margem, que é muito inteligente desde o começo, que o Bob é um cara meio perturbado. Então você já fica tipo assim, pô, e aí, tipo assim, tem a assistentezinha lá da Valentina, que é a Mel, que ela fica o tempo todo falando: "Cara, será que vale a pena mexer com esse cara? Esse cara é instável, não é qualquer pessoa pode ser assim", porque, tipo assim, eles fazem vários experimentos no filme, né, e o Bob é o único que sobrevive, inclusive eles nem sabiam que ele tinha sobrevivido, pra você ver, que ele dava pra ser dispensado. E ele é meio que vira cara, ele é muito poderoso, cara, tipo assim, você não vê nenhum daqueles ali batendo de frente, pô, você não vê. O mais forte deles é o Bucky e, tipo, você não vê, solução, tá ligado? Não vê solução. Só que a atuação ali, a relação que eles constroem desde o começo entre a Helena e o Bob, tipo assim, deles ficarem debatendo sobre esse sentimento vazio, esse sentimento depressivo, que é uma coisa que mexe com o psicológico das pessoas, esse vazio que tem ali, a Helena fica o filme todo tentando enfrentar ele, e o Bob, ela se identifica com ele por causa disso. Então você vai vendo que o tempo todo ela começa a desenvolver uma preocupação grande com ele para que ele não se corrompa, ou não deixe esse lado vazio, esse lado do vácuo dele tomar conta do coração dele. Porque ela sabe o que fez com ela. Então o filme todo já começa mostrando os traumas dela, ela falando que já não tem vontade de viver. Aí você vê que a Fantasma é uma mulher traumatizada, porque quem viu o filme da Homem-Formiga entende a história dela, pelos traumas que ela tem por conta do que aconteceu com o corpo dela. Você entende a questão do Walker, porque ele acabou errando muito, aí ele acabou sofrendo por isso, e como o psicológico dele ficou abalado ao ponto de perder a família dele. Você já conhece o passado do Buck, então você sabe que ele já é zoado, né, que ele é um cara que até mostra: "Olha só, eu enfrentei isso, vocês também podem enfrentar". Você tem ali o Guardião Vermelho, que é um cara que ele vive, eh pra baixo, mas é porque ele tenta esperar um momento de glória, ele fica o tempo todo tentando incentivar os outros a levarem ele pra um caminho de voltar aos tempos de glória dele, que é o tempo que ele amava, mas que acabou há muito tempo, que ele não consegue voltar, porque ele é um cara acabado hoje. Então você vê que são pessoas traumatizadas com vidas muito complicadas, e como o psicológico delas levou a eles fazerem o que eles fazem hoje. E o Bucky meio que tem esse lado no filme de mostrar um pouco do tipo assim: "Olha só, é possível ocorrer uma mudança". Inclusive tem uma cena até legal que ele fala sobre a questão de: "Ah, meu passado é muito bonito", não sei, uma brincadeira lá no final. Fala: "Meu passado é muito bonito, eu já enfrentei bastante". E bom, no filme, você vê que tem uma mensagem muito bonita que você não espera, e eu acho isso uma sacada genial da Marvel, porque você não espera que o filme seria sobre isso. Você não espera que o filme seria nada, na verdade. Eles estabelecem que, olha só, o filme não é só sobre, você lutar contra um vilão do dia. Porque é um filme de herói, acaba tendo isso, mas a resolução que é feita, a forma que é feita, a forma que eles trabalham o roteiro, a forma que é escrito, a atuação dos personagens passa o tempo todo mostrando que, tipo, eles não estão ali, tipo, porque eles, assim, não tem motivo. Eles têm motivo e o grande motivo da vida deles é porque a vida deles foi uma merda, tá ligado? Tipo, que a condição de coisas ruins que foram acontecendo os levaram eles a serem as pessoas que eles são. Mas você vê que eles
tem no fundo ali que eles querem ser mais, eles querem ser melhores, só que eles estão num poço ali, como a Helena acaba fala que ela tá num poço, que ela não consegue sair. E o Bob, ele traz isso aí como um remédio, tipo assim, que ele é um cara que ele tá caindo nisso, que ele tem essa questão, e e a relação da Helena com ele no filme é muito bonita, porque você vê que ela tenta meio que livrar ele disso. E ele fica o tempo todo falando que ele é inútil, que ele não serve, que é uma coisa pesada, que ele viveu a vida toda e você no final entende os traumas que ele tinha, e que ele tem muitos problemas psicológicos, ao ponto, tipo assim, que ele esquece, pô. Ele tem acontece essas coisas, ele perde a memória, ele não lembra o que tá acontecendo, não lembra onde ele tá, o que tá acontecendo. E é muito louco, porque você vê muito aquele tipo dos personagens não querendo dar o braço a torcer, mas acabam tendo que fazer isso. E é muito genial a sacada, porque você não é um filme que a Marvel ela surpreende muito, porque é um filme que, pra falar a verdade, ninguém queria, mas eu acho que é o filme que todo mundo precisava, sabe. E quando você chega ali no desfecho final, o visual do Bob de sentinela e tal, e ele fala: "Pô, se a Valentina fala que ele é mais forte que todos os Vingadores", é aquele discurso dele falando: "Pô, então eu sou um deus". Mas ela fala: "Não, você não é um deus, não é bem assim". Ele falou assim: "Pô, mas se você falou que eu sou mais forte que todos os Vingadores, que tem pelo menos um deus, que no caso é o Thor, né, então eu sou um deus, eu sou mais forte do que ele". E você vê que ele realmente é muito poderoso, não tem você não vê alguém que derrote ele, você não tem como. Inclusive uma pessoa falou pra mim, e eu acho que é muito correto. Se fossem os Vingadores mesmo, eles não conseguiriam solucionar o problema. Porque a resolução no final do filme eu achei genial. Porque se você for analisar, se não fosse aquelas pessoas ali em específico, eles não iriam resolver. Porque os outros não iriam entender ele. Entende? Então, tipo, você tem uma caminhada ali que você percebe que todo aquele discurso do começo do filme sobre a mente deles, sobre a mensagem deles, sobre como lidar com a mente é importante, que chega no final e você percebe que, cara, se não fossem eles, você não resolveria aquele problema. Se fosse o Homem de Ferro, ele tentaria botar uma armadura, tentaria bater de frente e não ia conseguir. Todos os outros não conseguiriam. Porque o que acontece no final lá é que, infelizmente, o Bob, a Valentina acaba tentando matar ele, acha que matou, não matou, porque ele é muito poderoso, um choquinho vai matar ele, só que acaba deixando o outro lado dele, que ele passa o filme todo falando que ele tem, que é o lado sombrio, que é meio que o outro lado dele, que é meio que uma outra personalidade, meio depressiva dele, solitária, que mostra mesmo um vazio, uma pessoa vazia, sem nada, solitária, que é o medo que ele enfrenta diariamente, que ele fala o filme todo, que é o vácuo. E o vácuo, ele bota Nova York tipo assim, só que você vê ele, tipo, transformar ele só vai transformando todo mundo em sombra, você fica: "Caramba, como é que resolve isso? Não tem como, não tem como". Já não tinha como com ele de sentinela, que tanto que eles desistem, falam: "Não, não tem como lutar com ele". Quando eles chegam pra enfrentar ele lá: "Não tem como lutar com ele, não tem como a gente enfrentar, não vamos ganhar". E realmente você fala: "Pô, e como é que eu vou fazer?". Aí ele vira o vácuo, fica pior ainda a situação. Aí eu pensei assim na minha cabeça: "Talvez eles vão dividir ele em 2, porque no quadrinho ele divide assim, sabe, porque ele luta com isso o tempo todo, e às vezes ele se divide, se enfrenta". Aí eu pensei: "Pô, talvez". E aí ele começa a somar todo mundo em série, e do nada, aí, parece que a Helena entende de alguma forma, e ele joga no mundo de sombra. E aí você percebe que na verdade não é que as pessoas estão mortas, elas estão todas presas dentro do próprio trauma. Só que ele começa a consumir criança, pô, a cena da criancinha desaparecendo é muito pesada, porque tipo assim, pô, ele matou uma criança. Caralho, ele matou uma criança. Tipo, mas é muito bom a forma que é feito, que eles entram lá, e aí o Walker fala: "Pô, eu já vi isso", porque ao longo do filme você vê que o Bob quando toca em alguém, ele meio que leva a pessoa para o trauma e acessa o trauma da pessoa, ele faz isso com os personagens. E o Walker fala: "Pô, eu entendi porque que a Helena quis entrar lá por conta própria, desse negócio negro que ele estava fazendo". E aí ele falou: "O que você viu?". E no meio disso corta pra parte da Helena tá lá. E aí eu acho que é um bagulho muito insano, porque você fica refletindo: "Cara, se eu tivesse que ficar ali com o meu pior pesadelo, meu pior trauma", imagina pra todas as pessoas. Todas as pessoas ali naquela cidade estavam presas num loop ali dentro dos próprios traumas, das piores memórias. Cara, que bagulho horroroso! Tipo assim, pra quem tem uma vida ótima, não tem trauma nenhum, beleza, mas agora pra quem tem uns trauma pesado igual esses caras, pô, aí a Helena fica vendo ali a cena em que ela é muito pesada, porque a primeira missão dela que vive, né, que martela ela a vida toda, de quando ela era criança, que ela fez outra criança sofrer por conta da missão dela, que é muito, muito pesado, é muito pesado. Fico revisitando aquilo, depois revisitando ela no treinamento que ela tinha lá, que a Viúva Negra passava também. E você vê que
Cara, fica revisitando aquilo ali e a mente conturbada, um bagulho conturbado. Aí ela consegue acessar a mente do Bob. E percebe que ele tá lá, mas ele não tá controlado. Tipo assim, aí ela entra lá e você entende o passado dele. E aí você começa a entender melhor por que que ele é assim. Você começa a entender os traumas que ele passou, como era difícil pra ele. E aí você fala: "Não, o lugar mais tranquilo que ele encontrou é uma lembrança da família dele tratando ele mal", tipo, uma forma pesada, um bagulho pesado. Cara, é muito foda. E aí você vê os outros depois conseguindo acessar e ajudar eles lá, e eles descobrem que e aí tem o confronto do Bob com o Vácuo e você vê: "Pô, não tem solução". E o Bob começa a bater no Vácuo e, tipo assim, você entende: "Pô, é isso que ele quer que o Bob fique sozinho, revoltado". O Vácuo vai ganhar, não tem como ganhar dele. E aí você percebe que no final de tudo, a solução é genial, cara, genial. Depois de toda a questão dos traumas, do psicológico, tudo que precisava ser feito é de alguma forma salvar a mente de alguém. E como você salvar a mente de alguém que às vezes precisa de ajuda? Ajudando ela, sem ser espancando ela. Você mostra pra ela que ela não tá sozinha. Que o filme todo, o filme todo, ele demonstra que estava assim, porque ele se sente sozinho e ele não tem ninguém. Ele é traumatizado, ele se envolveu em vícios, ele perdeu o rumo da vida, ele foi parar num experimento muito louco. E você vê que, pô, ele só não queria estar sozinho. E a Helena entende isso. E, cara, é uma parada muito bonita, porque é muito humano. Cara, acho é o ser mais poderoso já feito para o universo Marvel ali, estabelecido desde o começo, e você vê que ele, é o ser mais poderoso, mas mentalmente mais instável. E ao mesmo tempo fica esse parâmetro e é solucionado de uma forma que, para solucionar às vezes a instabilidade emocional, não é na força bruta. Se fosse os Vingadores originais, com certeza eles iriam sair no soco com o cara. Sair no soco, bater, tentar um outro e não ia ganhar. Eles iam ficar ali presos eternamente. O Vácuo ia ganhar. E, cara, é muito genial essa sacada, muito genial. E eu achei incrível o filme, eu acho que o final também tem o final, o bagulho que você descobre que o asterístico é Novos Vingadores. Isso aí me pega um pouco, me pega um pouco. Porém, depois lá você tem um pós-crédito, porque a Valentina tenta sair por cima quando eles vão pegar ela lá no final, eles resolvem a solução do bagulho do vácuo lá, o Bob volta ao normal, mas você percebe que ele não pode ativar o modo sentinela de novo, porque senão o vácuo volta, então ele não consegue ser o sentinela sem o vácuo. Vamos ver que vão fazer isso no futuro. Porém, tem ali os novos Vingadores, porque a Valentina dá a entrevista ali que ela ia sair da coletiva falando do super-herói que ela criou, deu errado, no final ela anuncia os novos Vingadores. Que aí ela, né, tenta sair por cima e tem o pós, aí acaba o filme. Que a Helena queria, né, um momento mais aparição, porque ela queria seguir um passo mais parecido com o da Viúva Negra. E você tem ali a formação de Novos Vingadores, que é meio surpreendente, você entende agora que tem o marketing do filme, que é Novos Vingadores, mas é muito foda. É muito foda o filme, porque, cara, te convence. No final lá o bagulho do Novos Vingadores, e aí tem um pós-créditos que mostra já um tempo depois, já acho que é 14 meses depois, que aí já é no filme dos Vingadores, que do ano que vem. Já é no Vingadores Doomsday, que deve ser, não sei como é que vai ser em português, deve ser a Vingadores Apocalipse, mas enfim, Vingadores Doomsday do ano que vem, que agora vai que já começa que a cena pós-créditos aparece o Quarteto Fantástico. E tipo assim, já é eu acho que já ali já é o começo e já dão eu acho que já dão um spoilerzinho do que acontece no filme Quarteto Fantástico, eu acho que no final do filme deles, eles realmente vai acabar o mundo deles, o Galactus vai ganhar, e eles vão pra Terra pra tentar solucionar de alguma forma, provavelmente também o Doutor Destino fez alguma merda e eles vão tentar solucionar. Mas é muito foda o final, tem um pós-crédito que te deixa: "Caramba, o que que vai acontecer agora? Eu preciso ver", que eles falam: "Uma nave multiversal", quer dizer que é uma nave que veio de outro universo. Multiversal, então o Quarteto Fantástico, ele tá vindo de outro multiverso e já vai vir pra encontrar com os Vingadores. E o Sam Wilson fala que tá processando eles por conta da questão deles assumirem o nome Vingadores, né. E eu acho legal porque talvez teremos 2 equipes de Vingadores, talvez o Sam Wilson deve ter a equipe dele, que ele queria montar uma nova equipe de Vingadores. Enfim, mas eu achei muito bom o filme no geral, o humor é adequado, que tem os personagens ali com o humor certo, no tempo certo. Ele é um filme que você ele é equilibrado, nossa, o roteiro do filme é muito bom, muito foda, é uma experiência muito legal, eu fiquei muito feliz no filme, porque a Marvel conseguiu uma parada incrível. Eu acho que eu diria que é uma obra-prima dos filmes de super-herói pela forma que é feito, pela expectativa que não era gerada. Esse filme estava sendo vendido como um nada e virou um filme incrível. Eu só tenho que dizer que esse filme é nota 10, é um dos filmes mais bem avaliados da Marvel até hoje, inclusive. Espero que esse filme vá muito bem de bilheteria, e eu tô ansioso agora pra ver o futuro da Marvel, porque o futuro da Marvel é fantástico. Mas me diz aí,
que você achou desse filme? O que você acha que vai ser do futuro da Marvel? E é isso, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Filtro do Universo. Fiquem com Deus. Valeu!